Bom, professor, meu grupo vai estar falando aqui sobre o PIT4, gerenciamento de memória, algoritmos clássicos e aproximação do algoritmo LRU. Eu vou estar fazendo aqui a parte introdutória. Meu grupo ele é composto pelo Yuri, Marcos e eu, Josué. Bom, para começar, é importante lembrar que a memória principal de um sistema operacional é limitada e não consegue armazenar todos os processos ao mesmo tempo. Quando um processo precisa de uma página que não está na memória, ocorre o que chamamos de falta de página. Nesse momento, o sistema precisa decidir qual página vai ser removida da memória para dar lugar a outra. E a escolha ela é feita por algum algoritmo de substituição de páginas. Então, basicamente, né, o objetivo desses algoritmos é reduzir o número de falhas de página e melhorar o desempenho do sistema. Então, a gente tem alguns algoritmos, como o FIFO, o OPT, LRU, Random, enfim, entre outros. Dando um pouco mais de contexto sobre cadeia de referência. É, então, para a gente entender melhor, né, como esses algoritmos funcionam, usamos o que chamamos de cadeias de referências, que nada mais é do que a sequência de páginas acessadas por um processo durante a execução. Por exemplo, aqui temos uma cadeia de referência que mostra a ordem que as páginas são requisitadas. E como a gente pode ver aqui na imagem, né? E assim por diante. É, a, parte, a partir dessa sequência, conseguimos simular o funcionamento de cada algoritmo e medir quantas falhas de página acontecem em cada caso. Então, como a gente pode ver aqui, né? A cadeia de referência mostra a ordem em que as páginas estão requisitadas. Com ela, podemos simular os algoritmos e medir a quantidade de falhas de página, como eu tinha falado. Então, vou estar explicando um pouco sobre o First In, First Out. Ele funciona de uma forma bem simples. Sempre que é necessário substituir uma página, ele remove o que está há mais tempo na memória. Então, ele vai estar sempre removendo a mais antiga. A vantagem do FIFO é que ele é bem simples de implementar, porém, em alguns cenários, esse método ele pode levar a resultados ruins, justamente porque ele não leva em consideração o uso da futuro das páginas, né? Ele apenas considera a ordem de chegada. Então, desvantagem, não considera a frequência de uso e vantagem simples por causa da implementação. Então, essa é a minha parte. O Marcos ele vai estar continuando aqui a explicação. O algoritmo LRU funciona através da remoção de uma página e está há mais tempo sem ser utilizado. Ele se aproxima bastante do algoritmo ótimo, o que nos diz que ele tem um bom desempenho na prática. Por outro lado, sua principal desvantagem é seu alto custo de implementação, já que exige mais recursos para acompanhar o histórico de uso. No exemplo que o Maseiro nos dá, temos um fluxo de referências a páginas. No início, temos a página 0, depois, no caso, temos um limite de 3 páginas, ele vai inserindo o 0, depois o 2, depois o 1. Quando ele tenta inserir uma nova página, o que o algoritmo faz? Ele pega a página que está há mais tempo sem ser usada, que é a página 0, e substitui com a nova, que seria 3. O detalhe é que o LRU, no LRU, quando a memória está cheia e precisamos substituir, sai a página que está mais tempo sem ser usada. Já no algoritmo random, o que ocorre no algoritmo random, ele adota uma estratégia um pouco, na verdade, bem diferente. Ele remove páginas de forma totalmente aleatória. A grande vantagem dele é a sua simplicidade, pois, em compensação, o desempenho costuma ser ruim, já que ele escolhe sem definir um critério de uso específico. Olá pessoal, agora quem está falando é Yuri. Então, falando do algoritmo random, ele escolhe uma página qualquer para remover de forma totalmente aleatória e ela tem a vantagem de ser muito simples de implementar, mas o problema é que o desempenho costuma ser ruim, ou seja, não é tão eficiente. Aqui temos uma comparação entre os algoritmos que quando comparamos o algoritmo de substituição, por exemplo, o melhor desempenho é sempre do OPT.
porque ele sabe exatamente qual a página será usada no futuro. Já o de pior desempenho normalmente aparece no random, pela escolha sem critério. Esse tipo de comparação pode ser visto, por exemplo, em execuções reais, como compilador GCC. Aproximações de LRU. O LRU completo é muito caro para implementar na prática, porque ele exige bastante controle sobre o uso de cada página. Por isso, foram criadas várias alternativas mais simples, conhecidas como aproximações do RLU, por assim dizer. Entre elas tem a segunda chance, o NRU e o envelhecimento, que tentam mais ou menos equilibrar o custo da implementação do RRU, que é muito custoso, né? Basicamente. Algoritmo da segunda chance. Agora, esse algoritmo é uma melhoria do FIFO, First In, First Out, mas com um detalhe muito importante. Ele usa o bit de referência para decidir se uma página deve ser removida. Se o bit indica que a página foi usada, ela ganha uma segunda chance e volta para o fim da fila. Esse método pode ser implementado de uma forma muito eficiente, pelo algoritmo do relógio, que como vocês podem ver na imagem. E por último, a gente tem o algoritmo do NRU, que usa dois bits, o R de referência e o M de modificação. Com eles, as páginas são classificadas em quatro níveis de prioridade, e a melhor escolha é quando os dois bits são zero, ou seja, a página não foi usada nem modificada ainda. Já a pior escolha é quando os dois bits são 1, mostrando que a página já foi usada e também modificada. Assim, o algoritmo escolhe sempre páginas menos importantes para remover primeiro. Já o algoritmo de envelhecimento funciona usando contadores de acesso. Periodicamente, os bits de referência vão atualizando esses contadores, como vocês podem ver na imagem. E assim, as páginas que são pouco acessadas vão perdendo valor cada vez mais, como se fosse realmente um envelhecimento. Isso faz que o algoritmo pareça bastante com o LRU, mas ele acaba tendo um custo menor de implementação, como a gente já tinha visto antes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido proveitoso.